Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar aqui um pensamento, uma meditação sobre produzir frutos, sobre a nossa chamada em Deus, em Cristo, para produzirmos frutos. E que fruto é esse que a gente tem que produzir? Às vezes, assim, eu escuto muitas mensagens, né, muitas pregação, e é claro que no caso eu sou pentecostal, no meio pentecostal tem um grande dilema, é a grande ênfase que a gente dá para os dons. Eu creio nos dons espirituais, creio na manifestação dos dons, eu creio em Deus nos usar, né? Segundo as propostas que Ele fez dentro dessa questão de ser batizado com o Espírito Santo, o cumprimento desta promessa que foi feita de Pentecostes, tudo, essa questão de influenciar pessoas a Cristo. Mas será que os frutos que ele estava se falando era realmente isso? É isso? Isso aí é o fruto? Você ganhar alma para Jesus, esse é o fruto que você está produzindo? É isso que vai fazer você continuar, ou que irá nos fazer continuarmos no caminho da salvação? Será que é essa produção de frutos que nos relaciona com Cristo, que nos identifica com Cristo, que nos identifica estando nós ainda nessa caminhada? É simplesmente isso? Ou será que é algo mais, que muitas vezes a gente não quer dar importância? Também tem alguns textos, não tem, né, uma porção de textos que falam sobre este assunto, mas eu vou fazer uma meditação só em alguns textinhos aqui que eu separei. Em primeira instância, fazer a leitura do Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esse texto aqui é um texto que esclarece algumas coisas concernente essa questão de fruto. Fruto não é capacidade administrativa dos recursos para fazer a obra, não é a condição de extensão de ministério. Fruto, aqui ele fala, é da mudança interna. Tanto é que aí na admoestação que Cristo fez aos seus seguidores, para eles estarem atentos com relação aos falsos profetas, aqueles que vinham se introduzir no meio deles com o parecer das ovelhas, mas que interiormente eram lobos devoradores. Aí fica uma pergunta: como é que eu vou saber quem é
que realmente está fingindo ser um seguidor de Cristo e quem não está. Eu tenho capacidade de olhar o interior da pessoa, julgar o coração da pessoa. Eu tenho essa condição? É claro que não. E é por isso que Jesus deu a dica mais simples do mundo. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Aí ele explica que não se pode colher uva de espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Então, uma pessoa que ele anda fazendo coisas ruins, por mais que ele tenha uma carteirinha de membro, ou que seja um obreiro, que seja um pastor, mas se o seu nome sempre está entrelaçado em situações duvidosas, casos terríveis que denigrem a imagem de um cristão, cara, você pode defender o quanto você quiser, você pode ser fã, porque tem essa questão de muitas pessoas que alcançam dentro desse mundo evangélico status que acabam sendo assim até admirado por muitas pessoas, e a admiração pelo talento dele supera a visão de enxergar que essa pessoa realmente não é aquilo. E a coisa mais fácil que tem é enganar muitos cristãos, é só fazer uma carinha de tristinho, uma carinha de coitadinho, e mesmo que a pessoa continue fazendo coisas erradas, é só fazer uma carinha de coitadinho, que muitas pessoas caem nessas conversinhas. Mas o Senhor deixou bem claro, é árvore boa? Vai produzir bom fruto. É árvore ruim? Vai produzir mau fruto. Se o cara é um cristão de verdade, ele vai, não é número de vidas que ele induz a Cristo, não. É a sua vida realmente transformada. Porque dentro dessa perspectiva que narra esse texto aqui, na suposição do desenvolvimento dele, alguém vai chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, em teu nome, eu profetizei, eu fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci. O que ele quis dizer com isso? Não havia um elo entre eles. Não havia realmente uma intimidade entre eles. Porque esse cidadão fez grandes prodígios, mas não produziu frutos bons. Deu ênfase aos talentos, mas não deu ênfase à nova vida, à metanoia, à mudança de pensamento, à mudança de caráter. Não deu ênfase àquilo que realmente o tornava semelhante a Cristo, que era a mudança interna, de subjugar a velha criatura e o submetê-lo a Cristo. Então ele preferiu dar vazão à sua carnalidade, se aproveitando da ingenuidade do rebanho do Senhor. Então, os frutos aqui que está se referindo é a nossa mudança de vida. Isso é muito mais em nós do que naquilo que está ao nosso exterior. Por exemplo, não importa quantas vezes por ano eu prego, não importa quantas pessoas vão a Cristo porque eu estou pregando. O que vai importar para mim mesmo é quem eu sou diante de Deus. E não adianta eu simplesmente argumentar com palavras, fazer um alto testemunho sobre mim, não. Porque aonde eu passar, vai ficar ali o rastro de quem eu sou. Quem é íntimo de mim, sabe quem realmente eu sou. Igual tem muita gente que é íntimo de muita gente, que é ovacionada pelos outros, mas que sente tristeza de estar na beira dessa pessoa, porque ela não é nada daquilo que aos olhos dos demais ele aparenta ser. Então nós temos que ser uma sinceridade. Produzir frutos aqui é produzir uma mudança de vida. Essa era a mensagem de Cristo, a mensagem também de João Batista, que ainda aqui em Mateus, no capítulo 3, dentro da argumentação e a pregação de João Batista, no verso 10, ele diz assim, ó, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, essa questão de fruto é uma coisa que muitas vezes não se dá a devida importância, mas é essencial. Produzir bons frutos, produzir uma mudança de caráter,
que nos assemelhe a Cristo, que nos assemelhe ao reino de Deus, que nos assemelhe ao nosso Criador, dentro dos propósitos, dos projetos que Ele fez para nós. É muito importante porque isso tem a ver com a nossa salvação. Se a gente não corresponde com esta mudança interna em nós estamos fadados a viver uma vida de mentira e de discursos bonitos e no final de toda essa jornada ser lançado no fogo, como é aqueles que não produzem bons frutos. E eu vou repetir, produzir bom fruto não é ganhar alma para Jesus não, cara. Produzir bom fruto é mudança de vida. Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26, ele faz essa narração entre a obra da carne e o fruto do Espírito. E ele mostra a oposição de ambos. Quem produz mau fruto é quem dá vazão à carne e vive na obra da carne. Quem produz bom fruto é aquele que em si, sendo inserido o fruto do Espírito, ele dá lugar para o fruto do Espírito. Porque quando éramos escravos do pecado, nós não tínhamos o direito de optar por nada. Mas agora libertos em Cristo, a gente vive na prática do pecado se quiser. Vive em adultérios, em cobiças, em mentiras, em tudo quanto tipo de coisa ruim que se imaginar que é contra a palavra de Deus. Vivamos dessa forma se quisermos. Mas se optarmos por vivermos no Espírito, que é a entrada do versículo 16, é andar em Espírito e não cumprireis com as concupiscências da carne. Se optarmos por andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, aceitarmos essa mudança do Espírito Santo em nós, é totalmente possível viver assim. É totalmente possível porque somos livres em Cristo. A gente não é mais levado à força pelo pecado para onde não queríamos ir. Negativo. Nós somos livres em Cristo e a gente pode optar em obedecer o Senhor ou desobedecer ao Senhor. A obediência ocasiona a vida eterna, a desobediência ocasiona na perdição eterna. Claro que o fruto do Espírito, ele não vem por meio de força. Só que o Espírito Santo, ele vem a nós, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence e à medida do arrependimento e da busca do perdão, ele nos testifica do nosso perdão em Cristo e de estarmos inseridos dentro da igreja, não da igreja Assembleia de Deus, outra denominação, mas da igreja universal. Não é universal do Edmacir também não, é universal no sentido da igreja de Cristo no globo terrestre, como representante do reino de Deus. Estamos inseridos nessa igreja que é o corpo de Cristo e em nós se manifesta esse fruto do Espírito. Não é por meio da força, ele simplesmente se manifesta porque o Espírito Santo nos dá essa condição de entendermos o que é possível agradar a Deus, a forma de viver. Agora vai haver uma luta, porque a carne vai querer fazer a vontade do mundo. Mas eu devo não ceder à vontade da carne. Aqui são duas situações, o lado divino e o lado humano. O lado divino é tudo isso, essas prerrogativas que o Espírito Santo nos concede. Fruto do Espírito, nova vida, consciência cristã, consciência de salvação. Mas a mim compete mortificar o velho eu. Mortificar, crucificar as minhas paixões com Cristo. Crucificar os meus desejos pessoais com Cristo. Tudo aquilo que se rebela contra Deus em mim, é eu que tenho que negar isso. É eu que tenho que renunciar. Sou eu que tenho que pegar a minha cruz e seguir após Cristo. Sou eu que vou resistir a esta tentação. Então isso aqui é produzir esse fruto. É a permissão ou a aceitação dessa mudança interior em nós, com caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e outros tantos atributos do fruto do Espírito que não está somente aqui, mas tem outros textos que também tratam desse assunto um pouquinho menor a argumentação, mas que são essas qualificações que revelam em mim, no meu ser, o caráter de Cristo para que eu seja semelhante, imitador a Cristo.
E isso depende muito mais de mim do que do Espírito Santo, porque isso aí está disponível para todo mundo. Todo aquele que confessou a Cristo como Senhor e Salvador, consequentemente nele é inserido o fruto do Espírito. Agora, a manifestação depende de você querer deixar se manifestar ou não. Depende de você resistir a si mesmo ou não. Só que quem cede às fraquezas carnais constantemente é voluntário para o pecado. Há um texto que diz que para ele já não resta mais sacrifício. Então, que nós venhamos realmente produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos de uma mudança de vida, de uma mudança de caráter, de uma mudança de mente, de uma mudança de costume, de seguir realmente o caminho que nos fora proposto pelo Senhor para alcançarmos a vida eterna. Porque se do contrário fizermos aquilo que não é o agrado do Senhor, se cedermos a nossa carne, continuarmos vivendo na obra da carne, não tem argumento, não adianta dizer Senhor, Senhor. Você pode levar 1 milhão de almas para Jesus, 5 milhões de almas para Jesus, mas se não houver frutos bons de mudança interna, que aí, quando há essa mudança interna, real, o externo se revela aquilo que está no nosso interior com tranquilidade, sem fazer força nenhuma. É a mesma coisa que eu fazer um testemunho de mim, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que não, que... Mas aí no meu exterior está sempre envolvido em fofoca, mentiras, tramas. Porque o que vai realmente revelar o meu interior é a minha ação no exterior. Aí Jesus, certa vez, num texto, ele diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tem pessoas que estão envolvidas em conversas estranhas, que não produzem edificação, que não produzem consolação, que não produzem admoestação, que não beneficia o próximo. Só essa coisa ruim da boca. E a pessoa ainda diz que está cheia de Deus. Eu sinto muito, mas árvore má não produz bom fruto. Não tem como. A árvore tem que ser boa para dar bom fruto. Isso só depende de nós. Então que Deus abençoe, que essa meditação possa ser útil para quem parar para ouvir. Deus abençoe.